Olá, sejam todos bem-vindos à 16ª aula de microcontroladores. Antes de iniciar o conteúdo da aula de hoje, vamos responder o exercício que foi proposto na aula anterior. O exercício pedia para que você desenvolvesse um programa que, quando o botão fosse acionado, fosse impresso no monitor serial a mensagem "O botão A está acionado". Tudo bem? Então vamos lá para o nosso ambiente de simulação, desenvolver o código desse programa. Tudo bem? Aqui no nosso ambiente de simulação, no Tinkercad, vamos fazer o código do nosso programa do exercício proposto da aula passada, o exercício proposto 15. Pois bem, o exercício era para que desenvolvesse um programa que, quando o botão fosse acionado, pudesse imprimir no monitor serial a mensagem "O botão está acionado". Tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa que devemos fazer no nosso programa é a declaração das variáveis. Então, int, vamos precisar de duas variáveis, uma para o estado do botão e a outra para o botão que vai estar ligado no nosso canal, aqui no nosso pino 4, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, a nossa variável estado botão. Então, estado bt, vamos deixar ela inicialmente com valor de 0. E a nossa variável, também do tipo inteiro, bt, igual a 4, porque ela está interligada aqui no nosso pino 4. Tudo bem? Agora precisamos configurar os pinos que serão utilizados aqui. O nosso único pino que está interligado é o pino do botão, que é uma input, Então, void setup, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, e dentro das chaves do setup iremos configurar o pin mode, ou seja, o pino que está interligado à variável botão, ela é uma input, ou seja, um elemento de entrada. Assim como precisamos configurar a nossa porta serial. Para isso, utilizaremos a função serial.begin. E como já estipulamos, a taxa de transição será de 9.600. Então, feito isso, não temos mais nenhum pino para ser configurado. Agora vamos para o nosso loop. No loop é onde colocaremos os comandos para realizar aquilo que o programa solicita, Vamos abrir e fechar chaves aqui. E dentro dessas chaves, a primeira coisa que faremos é fazer a leitura do estado do botão. Então, nossa variável estado do botão, ela vai receber a leitura, ou seja, o digital reading do botão. Então, o que esse comando faz? Ele faz a leitura do estado do botão e vai armazenar aqui esse valor na variável que chamamos de estado bt. Tudo bem? Feito isso, ou seja, depois que fizemos a leitura do estado do botão, vamos para a condição. Se o botão for acionado, imprima a mensagem "O botão A está acionado". Então, if, se o nosso estado bt igual a nível lógico alto, o que deve fazer? Devemos utilizar a nossa função serial print ponto
print LN, né, para pular uma linha. E a mensagem que será impressa é colocar entre aspas, já que estamos colocando um conjunto de caracteres, será aspas duplas. Então, o botão A está acionado. Vamos aguardar um tempo com delay, que pode ser de 100 milissegundos, e só. Então, o nosso programa ele vai fazer a leitura do estado do botão. Se esse botão estiver acionado, ele vai imprimir a frase: o botão A está acionado. Então, feito isto, vamos abrir aqui novamente nosso monitor serial. Sempre que pressionar o botão, vai aparecer a mensagem: o botão A está acionado. Então, ele não vai aparecer sempre, e agora vai passar apenas a mostrar se o botão for pressionado. Tudo bem? Então, vamos começar o conteúdo da aula de hoje. Na aula de hoje, faremos um sistema de contagem, só que utilizando a comunicação serial. Tudo bem? E para isso, vamos precisar relembrar algumas coisas que já vimos nas aulas anteriores, assim como o comando if. E o que esse comando if ele faz? Ele verifica a condição e executa os comandos delimitados por dentro de uma chave, tudo bem? Então, nosso comando if, ele vai ter uma condição aqui dentro desse parênteses, tudo bem? Essa condição vai ser testada, e se ela for verdadeira, dentro das chaves, ou seja, vamos colocar umas chaves aqui, escrever os nossos comandos embaixo, e depois fechar as chaves. Todos esses comandos que estão dentro dessas chaves só vai acontecer se a condição aqui dentro do parênteses for verdadeira, tudo bem? Caso contrário, ou seja, se a condição dentro do nosso parênteses não for verdadeira, ele não vai realizar os comandos que são dentro das chaves, tudo bem? Também precisamos relembrar esse conte mais ou i mais, qualquer variável que declararmos aqui e colocar o mais depois dela e ponto e vírgula. O que significa isso, né? O que esse comando faz? Esse comando é um comando de incremento, ou seja, vai somar uma unidade àquela variável, tudo bem? Então, se aquela variável tem um valor de zero, quando for incrementado, esse valor vai se passar a ser 1. E, por exemplo, se essa variável tivesse já dentro dela um valor de 100, quando fosse incrementado, iria passar a ser 101. E o oposto dela é o decremento. Enquanto o incremento ela soma uma unidade, o decremento ela subtrai uma unidade, tudo bem? Então, sempre que eu colocar uma variável seguida de menos, ponto e vírgula, ela vai subtrair uma unidade do valor que está armazenado naquela variável. Por exemplo, se eu tivesse dentro dessa variável um valor que fosse igual a 10, quando eu decrementasse esse valor, ele passaria a ser 9. Tudo bem? Também precisaremos relembrar a respeito do nossa função, né? Serial begin é 9600. O que é que essa função ela faz? Ela vai configurar a taxa de comunicação em 9600 bits por segundo, tudo bem? Então, a nossa taxa de comunicação vai ser sempre essa aqui padronizada, serial begin 9600. Então, é a nossa função primordial quando estamos utilizando a comunicação serial, tudo bem? Uma outra função que sempre utilizaremos, né? Precisaremos utilizar para impressão de um texto, ou um número, um valor ou qualquer outra informação é a função serial print, onde ela vai fazer o quê? Ela vai escrever no serial de texto o valor ou texto que tiver armazenado aqui, ou que estiver escrito aqui dentro desse parênteses. Então, se eu colocar um número, ela vai imprimir. Por exemplo, se eu colocasse aqui serial.print e o número 13, ela iria imprimir na minha serial de texto o numeral 13. Também, se eu precisar imprimir um texto, né, como já utilizamos,
é uma palavra como o nome de uma pessoa, Maria. Eu precisaria colocar essa palavra entre aspas duplas. Então, escreveria o nome da pessoa e colocaria entre aspas duplas dentro desse parênteses. Tudo bem? Então, sempre que for escrever um texto, ele precisará estar entre aspas duplas, tudo bem? Se for um número, não. Apenas você colocar o número aqui dentro do parênteses. E se for um número que tem casa decimal, ele vai considerar apenas duas primeiras casas decimais, tudo bem? Por exemplo, se eu colocasse aqui dentro do meu parênteses 7,345, ele iria imprimir apenas 7,34 e iria desconsiderar, né, o 5, tudo bem? Então, ele vai considerar apenas as duas primeiras casas decimais. Também temos o serial print, o serial ponto print ln. Qual é a grande diferença? Nesse segundo aqui, ele vai escrever o texto, vai escrever a informação que estiver dentro do parênteses e pular uma linha, tudo bem? Então, ambas as funções são para impressão de texto na serial de texto, tudo bem? Não apenas impressão de texto, na impressão de qualquer valor no nosso serial de texto. Então, para que a gente possa absorver melhor o conteúdo da aula de hoje, vamos desenvolver um programa, né? Para controlar o nível máximo. Então, aqui o nosso programa controla o nível máximo de itens no estoque, seguindo as seguintes condições. Primeiro, deverá existir um botão para informar quando a peça for acionada ao estoque. Então, sempre que eu adicionar uma peça ao estoque, eu vou acionar o meu botão lá e ela vai adicionar, ou seja, vai informar para o meu estoque que uma peça foi adicionada. Tudo bem? Um outro ponto é que a quantidade de peças no estoque deverá ser mostrada no monitor serial. Então, sempre que eu adicionar uma peça, ela deverá aparecer no monitor serial. Então, logo, sempre que eu pressionar o meu botão, vai somar uma peça e essa quantidade de peças deverá aparecer no monitor serial. Assim como a terceira condição é que quando o estoque atingir o limite de 20 unidades, imprima a mensagem: o estoque está com o nível máximo de itens. Então, o nosso estoque ele vai suportar apenas 20 unidades. Tudo bem? Feito isto, atendendo essas considerações, vamos lá para o nosso ambiente de desenvolvimento, né, de simulação, melhor dizer, para realizar esse programa. Então, vamos agora desenvolver o nosso programa, né, do exercício 16, em que é necessário aqui primeiro ter um botão para informar que a peça foi adicionada ao estoque. Então, temos o nosso botão aqui, que está interligado no pino 4 do Arduino. A quantidade de peças no estoque ela deverá ser mostrada no monitor serial. E quando o estoque atingir o limite de 20 unidades, deverá imprimir a mensagem: o estoque está com o nível máximo de itens. Tudo bem? Então, vamos lá. A primeira coisa que devemos fazer no nosso programa é declarar as variáveis. Precisaremos de uma variável do tipo inteiro para fazer a leitura do estado do botão. Então, o estado do botão 1, vamos chamar assim. Também precisaremos de uma variável para fazer a contagem dessas peças e elas vão começar ambas com 0. Então, se eu tenho duas variáveis que são do mesmo tipo e vão iniciar com o mesmo valor, eu posso apenas escrever uma variável, colocar uma vírgula e já em seguida escrever outra variável, tudo bem? A terceira variável que precisaremos é do tipo inteiro também, só que essa variável é exatamente a variável para conectar o botão, né, nosso botão 1, ao pino 4. Então, o botão está conectado ao pino 4. Agora que declaramos as variáveis que serão necessárias, vamos fazer a configuração desses pinos. Então, aqui, vamos utilizar o nosso pin mode para configurar o pino do botão. Então, o botão 1
ele é uma input, ou seja, um elemento de entrada. Assim como precisaremos também configurar a porta serial. Então, serial begin, como já estipulamos, ela vai ser 9.600. Pois bem, agora já configuramos o nosso pino e já configuramos a porta serial. Agora vamos para o loop. No loop, nós colocaremos os comandos para atender as condições do programa, né? E a primeira coisa, quando temos um botão, a primeira coisa a ser feita é fazer a leitura do estado desse botão. Então, a variável estado bt1, ela vai receber a leitura do estado do botão. Então, digital read bt1. Depois que fez a leitura do estado do botão, a condição é que, se esse botão ele for acionado, né, ele tem que informar que contou uma peça. Então, if, sempre que eu falar de se, vocês já vão ter em mente que devemos considerar um if. Então, se o estado do botão ele foi igual, ou seja, está perguntando se ele está em nível lógico alto quer dizer que ele foi pressionado, então, o que é que devemos fazer? Devemos incrementar o nosso contador, nossa variável count, lembrando, para incrementar é a variável seguida de mais. Então, aqui eu estou adicionando uma unidade à minha variável contador, porque o botão foi pressionado, quer dizer que entrou uma peça no estoque, tudo bem? Então, e além de contar, né, essa peça que foi adicionada ao estoque, também precisamos mostrar no monitor serial. Então, armazenamos que foi entrada uma peça e precisamos agora utilizar a função serial.println para mostrar a quantidade de peças. Então, onde é que está armazenado o valor da quantidade de peças? Na variável count. Tudo bem. Vamos esperar um delay de 100 milissegundos. Pois bem, então agora, quando o nosso botão é pressionado, ele já incrementa aqui, né, já soma que uma unidade foi somada ao nosso estoque, imprime na tela, né, no nosso monitor serial, a quantidade de peças que já tem ali e espera um tempo. Mas a nossa última condição é que, quando o estoque atingir o limite máximo, que é o de 20 unidades, você vai imprimir a mensagem na tela. O estoque está com o nível máximo de itens. Então, vamos aqui dentro desse mesmo if, né? Vamos colocar um segundo if para aqui. Se o nosso if representa um se, a variável count, que é onde está a quantidade de peças, ela foi igual a 20. Então, o que acontece? Vai imprimir exatamente a mensagem que o estoque está com um limite máximo de itens, tudo bem? Então, como é que a gente faz para imprimir no monitor serial? Utiliza a função serial.println para pular uma linha também depois que escrever o texto. Então, eu devo colocar aqui entre parênteses o texto. E lembrando, como não é apenas um caractere, é um conjunto de caracteres, né, várias letras, várias palavras, eu preciso colocar entre aspas duplas, tudo bem? Então, o texto é: o estoque está com o nível máximo de itens. Muito bem. Recapitulando, o nosso programa, ele faz a leitura do estado do botão. Se esse botão estiver pressionado, vai incrementar o valor, ou seja, somar uma unidade, para informar que entrou uma unidade no estoque, imprimir esse valor no meu monitor serial, aguardar um tempo de 100 milissegundos e quando chegar a 20 peças, ele vai imprimir
a mensagem: o estoque está com o nível máximo de itens, tudo bem? Agora aqui iniciando a simulação, vamos lá. Assim que eu pressionar aqui, vai imprimir o valor da quantidade de peças que foram adicionadas ao estoque, né? Então, uma peça, duas, três, e assim até chegar em 20, que é onde vai aparecer a mensagem: o estoque está com o nível máximo de itens, tudo bem? Então, vamos aqui clicando até chegar em 20, para que vocês possam ver a mensagem aparecer. Prontinho, o estoque está com o nível máximo de itens, tudo bem? Então é isso. Agora vamos lá fazer o nosso exercício, né? Vou propor para vocês um exercício para que vocês possam fixar, né, e estudar melhor esse conteúdo em casa. Pois bem, agora que já fizemos o nosso exercício, vamos propor um outro exercício para que vocês possam praticar, né, o que foi aprendido. Nesse exercício proposto, é solicitado que vocês desenvolvam um programa para controlar a quantidade de itens no estoque, seguindo as seguintes condições. Primeiro, deverá existir um botão para informar quando a peça for adicionada ao estoque. Então, sempre que eu adicionar minha peça ao estoque, esse botão irá informar que foi somada uma unidade. Assim como agora deverá existir um botão para informar quando uma peça ela for retirada do estoque. Então, retirar uma peça do estoque, aquele botão ele vai informar que a peça foi retirada. Terceira condição: a quantidade de peças no estoque deverá ser mostrada no monitor serial. Então, a quantidade ali de peças deverá ser impressa no meu monitor serial. Assim também, quando o estoque atingir o limite de 20 unidades, imprima a mensagem: o estoque está com o nível máximo de itens. Então, o nosso nível máximo de peças será de 20 unidades. E por último, quando o estoque atingir o limite de 5 unidades, imprima a mensagem: o estoque está com o nível mínimo de itens. Então, o nosso nível mínimo de itens é 5 unidades e o nosso nível máximo é 20 unidades. Teremos um botão para somar, né, a quantidade de peças e outro para subtrair a quantidade de peças no estoque, tudo bem? E todos esses valores deverá sempre estar mostrando no monitor serial, tudo bem? Então é isso, pessoal. Responda o exercício, entregue as respostas para os seus professores e na próxima aula responderemos essa atividade, tudo bem? Bons estudos a todos e até a próxima aula.